Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, domingo, dia 7 de julho de 2024. Tô com essa voz aqui rouca porque esse tempinho frio, né? Garganta de taurino já começa a ficar meio ressentida. Mas vamos que temos as previsões da semana. Domingo é dia de nós falarmos aqui como que vai ser o movimento dos astros baseados no trânsito da Lua e em outras configurações relevantes do período. E eu vou destacar aqui que o tema do feminino vai estar muito em alta essa semana, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. O trânsito de Vênus, que é um dos representantes astrológicos do feminino, vai ter aí momentos de brilhantismo, mas também momentos de ataque. Então nós veremos tanto o destaque de figuras que têm presença, que têm celebridade, figuras femininas na cena, tanto brasileira quanto mundial, mas também veremos ataques a personalidades femininas e ataques aos direitos femininos, ou seja, continua aquela caça, né, fascista, misógina, em relação a tudo que é o avanço na sociedade, principalmente no quesito do direito do feminino, né? Então a gente vai tratar desse assunto aqui numa semana que precede a semana em que nós vamos ter aquele quiprocó todo lá no céu, envolvendo as estrelas malignas que serão ativadas a partir do dia 15, né? Então aí estamos num momento de preparação, num momento em que estamos nos encaminhando para um gargalo novo, que é essa ativação de estrelas como Caput-Algol, Chet, estrelas extremamente violentas, extremamente malignas e que vão abrir aí pelo menos um período de 20 anos de grandes transformações ambientais, de catástrofes ambientais, climáticas. A gente vai ver isso muito se acentuar por conta da ativação dessas estrelas. Além do que a geopolítica cada vez mais vai entornar o caldo, né, e vai sempre resvalar na possibilidade de conflitos, já os existentes ou outros que venham a se formar, compor aí um quadro bastante perigoso de um conflito global, né? Então, temos isso tudo em perspectiva, são os movimentos que nós estamos observando nos astros. Agora a gente vai entender um pouquinho isso olhando lá no caminhar dos astros da semana. Acompanhe aqui comigo. Hoje, domingo, a Lua entra aqui no signo de Leão. Então, a Lua no signo de Leão, ainda mais que Mercúrio está aqui também, traz sempre a perspectiva de notícias referente a pessoas que têm, que são famosas, pessoas célebres, pessoas que fazem parte de realezas, que fazem parte de determinadas elites no mundo, como também popstars e líderes de uma certa forma, né? Líderes de grupos, de organizações. Então tudo isso vai estar em destaque e noticiado. Entretanto, essa lua, ao entrar aqui no signo de Leão, ela vai fazer o quê? Oposição com Plutão. E sempre isso é um aspecto perigoso, já que Plutão fala de morte, de destruição, mas também fala de transformação e regeneração para um novo estado, né? Então todas essas coisas podem marcar a energia do domingo. Nós vemos aí um aumento das violências que já estão acontecendo no mundo em várias partes, né? Principalmente nas regiões que estão em conflito, como ali na Ucrânia e no Oriente Médio, mas poderemos ver algum tipo de cenário novo surgindo nesse domingo, com algum tipo de manifestação mais violenta, com algum tipo de evento que possa ser também, né, que atente contra a vida das pessoas, seja esse evento provocado pelo ser humano ou provocado pelos movimentos drásticos da natureza, tá? Então essa é a energia de domingo e que pode ganhar aí as notícias por conta de Mercúrio, principalmente a questão de famosos, né? Seguindo aqui, na segunda-feira, começamos assim a segunda, que vai ser o dia mais impactante por conta das ativações que vai fazer, né? A Lua se colocando aqui mais ou menos já para o último decanato, indo em direção ao último decanato do signo de Leão, ela vai fazer quadratura com Marte e depois quadratura com Urano. Veja que Marte e Urano já estão bem pertinho aqui, daqui a pouco eles vão se unir lá no dia 15, né, na estrela Algol aqui, que é o que a gente está temendo que possa vir a partir disso, né? E a Lua
ao passar aqui e quadrar, ela já ativa previamente essa questão. Então pode ser que algo já se anuncie, algum tipo de situação muito preocupante, muito perigosa, muito violenta, porque tem a ver com Marte, o Senhor da Guerra, e reviravoltas, que tem a ver com Urano. Urano fala das coisas que acontecem de forma surpreendente, inesperada, que deixa a gente boquiaberto e que pode mudar o tom do jogo radicalmente da noite para o dia. Tá? Então vamos observar, porque é um aspecto bastante de grande virada que já acontece na própria segunda-feira, né? Por outro lado, temos dois aspectos bastante positivos aqui acontecendo, né? Nós vamos ver aqui nossa Vênus, né? Ela vai estar fazendo um sextil com o Urano. Então, como eu falei para vocês, a energia do feminino, ela pode trazer aí algumas surpresas importantes também, né? Coisas que nós não estamos esperando, situações que possam acontecer que favoreçam o feminino, ou favoreçam uma figura feminina muito importante para uma nação, e isso pode trazer aí esse tema bastante discutido aí já na segunda-feira, tá? Então esse é um momento importante a gente observar, tanto é que Vênus, né, e o Urano aqui, eles representam essa energia de mudança, principalmente Urano, que tem a ver com reviravoltas nesse sentido, tá? E uma outra energia também igualmente importante, né, é o fato de Mercúrio estar fazendo um sextil com Júpiter. Mercúrio representa a aprendizagem das coisas mais básicas, né? Representa as informações que estão no nosso entorno. E o Júpiter já representa a aprendizagem das coisas que estão mais distantes, são mais abstratas, né? Então, enquanto aqui o Mercúrio representa a notícia do jornal da sua cidade, o Júpiter representa aquele tratado de filosofia que está lá num templo que você vai ter que fazer uma peregrinação para chegar até lá, né? Então a gente tem essas duas energias vão se dar as mãos aqui, embora Júpiter esteja, vamos dizer assim, em detrimento, né? Mas ele acaba abrindo um portal aqui positivo com Mercúrio da manifestação de algum tipo de conhecimento. Então pode ser que alguma revelação da ciência, né, alguma notícia importante venha a ser dada no campo do conhecimento das universidades, dos institutos de pesquisa. Então pode vir algum anúncio aí importante nessa semana por conta disso, tá? Agora, indo aqui para a terça-feira, na terça-feira a Lua entra em Gêmeos, então ela entra já numa situação um pouco mais pragmática aqui, né? No sentido de botar as emoções a serviço do cotidiano, a serviço do real, a serviço das coisas que precisam ser pontuadas, estabelecidas, catalogadas, né? O Virgem tem essa função de organizar o caos, então aí vem o clamor da população por um tipo de ordem dentro do caos, né? E isso, evidentemente, vai fazer a Lua entrar aqui ao longo do seu trajeto pelo signo de Virgem, ela vai acabar quadrando o Júpiter. Então veja que o Júpiter estava sofrendo esse sextil de Mercúrio, que facilita para ele a sua expressão, mas ao mesmo tempo vai encontrar barreira aqui da Lua em Virgem, né, batendo contra ele. Então haverá também assim uma reação às vezes bastante conservadora ou bastante discriminatória em relação a conhecimentos novos que venham a ser dados, ou então propostas de leis, tá? Porque o Júpiter também representa a parte legal, a parte dos tribunais. Então, uma sentença que seja dada, uma decisão judicial que seja feita essa semana pode não agradar boa parte da população, principalmente aquelas que querem, né, e batem o pé em que as coisas assumam uma determinada ordem, tá? Então vamos aguardar aí o que possa vir a partir disso, né? A Lua depois segue o seu caminho aqui pelo signo de Virgem e ela vai começar mais para o final aí da quarta-feira, dia 10, ela vai começar a fazer uma oposição com Saturno, tá? Então aqui você tem a parte emocional que representa a Lua, batendo em oposição com Saturno, que já representa a seriedade, a firmeza, a disciplina e também representa as instituições que demarcam
a nossa civilização e que administram a nossa vida. Então poderemos ter aqui um embate entre população e organizações, governos, né? Poderemos ter alguma situação problemática nesse sentido aí, tá? Seguindo aqui o caminho da Lua pelo signo de Virgem, veja que ela vai ficar um bom tempo nesse signo, né? Ela vai começar a fazer oposição com Netuno, né? E sempre que a Lua faz oposição com Netuno, acabam se ativando tudo aquilo que Netuno representa. Do lado positivo, a parte espiritual, a parte ligada ao campo mais imaterial, da intuição e tudo mais. Do lado negativo, Netuno representa tudo aquilo que é feito escondido. Então, são os escândalos que aparecem, né? A descoberta de esquemas de corrupção. E também Netuno tem a ver com tudo aqueles locais que são apartados da sociedade, né? Como, por exemplo, sanatórios, prisões, né? Então, nós poderíamos ter também anúncio de prisão de pessoas aí entre a quinta e a sexta-feira, tá? Isso pode acontecer também, né? Além do que o problema com água, né? Já que Netuno representa água, principalmente chuva, e nós podemos ter problemas nesse sentido, tá? Seguindo aqui, a Lua entra em Libra na sexta-feira, dia 12, e aqui é que vai se dar o aspecto mais importante em relação às figuras femininas. Porque quando ela entra em Libra, ela faz conjunção com Lilith. E Lilith tem a ver com tudo aquilo referente ao feminino, principalmente as exclusões, a misoginia que recai sobre as mulheres numa sociedade patriarcal e principalmente nesse momento de avanço do fascismo da extrema-direita no mundo, tá? E aqui no Brasil também. Então nós poderemos ter problemas aqui nesse sentido, tá? E é o dia também em que, ao mesmo tempo que isso acontece, né, nós temos aqui a Vênus fazendo uma oposição com Plutão. Né? Veja que Vênus entrou em Leão, portanto ela traz a proeminência das mulheres famosas, das mulheres célebres, das mulheres de brilho, porém sofre a oposição de Plutão. Então poderá ter um ataque, ou até poderemos ver algum caso de feminicídio nessa semana, né? Que venha a ganhar aí um certo destaque na mídia. Então é uma situação complicada se, por um lado, Vênus em Leão traz a proeminência de mulheres famosas, de brilho e tudo mais. Por outro lado, essa oposição com Plutão favorece ao ataque, principalmente no momento em que a Lua atinge a Lilith aqui, que é justamente essa parte da mulher que foi rechaçada, que foi excluída, que foi vilipendiada, que foi abusada, né? Então temos aqui um caso complicado desse tema abuso, desse tema envolvendo o lado da violência masculina sobre o feminino, né? E indo aqui para o sábado, dia 13, temos o momento da lua crescente, que vai acontecer em Libra, pedindo um aumento de conciliação nas coisas, né? Libra é o signo de pesar o que é meu e o que é o do outro, né? Então aqui provavelmente seria muito bom que as partes em conflito no mundo se sentassem para conversar nesse dia, porque favoreceria a busca, o encontro de um acordo, de cessar fogo, de trégua, né? Seria um momento muito salutar fazer isso, principalmente da sexta para o sábado, teremos essa energia. Agora, se esse pessoal vai usar essa energia favorável para conseguir isso, já são outros 500, né? Porque existem outros valores, outros interesses que rodam por trás do cenário de guerra, e a gente sabe como que essas coisas são complicadas. Então tá aqui, gente, o caminhar dos astros dessa semana, já nos preparando, né, para o encontro na próxima semana, né? Nós vamos falar muito disso aqui, que vai ser essa conformação perigosa que vai marcar a semana a partir do dia 14 e 15, tá? Mas deixamos essa agonia para o seu momento específico. Então aqui as previsões da semana. É bom deixar claro para vocês que esses aspectos envolvendo o feminino, tanto a elevação de figuras femininas quanto o ataque ao feminino, cumprem uma agenda de interesses políticos, de interesse de poder, tá? Não é uma coisa que acontece por um acaso, simplesmente. Existe
uma intencionalidade, existe um projeto por trás desses avanços, né? Seja do feminino se organizando para colocar uma liderança, para colocar alguém que venha representar as bandeiras desse grupo da população, como também o outro lado, o lado nefasto, trevoso, que vem do fascismo, principalmente do fascismo popular, da ignorância, do preconceito e da misoginia, que pode trazer aí também figuras extremamente execráveis, algumas delas nós já conhecemos e vemos aí o tempo todo produzindo esses eventos deprimentes de ataques ao feminino, e nós poderemos assistir isso novamente nessa semana e as coisas meio que ferverem. Além do que o perigo de uma figura feminina realmente de impacto na sociedade sofrer algum tipo de ataque, seja nas redes sociais ou coisa do tipo, e até mesmo um caso de feminicídio que venha a ocupar os holofotes aí da mídia, tá? É uma semana de preparação, é o rufar dos tambores para o momento que nós vamos entrar na próxima semana com aquele céu de estrelas extremamente violentas que começam a ficar ativadas e que vão jogar a gente aí num período muito complicado em termos geopolíticos e em termos de mudanças climáticas e de mudanças geofísicas, principalmente isso também, né? Então tá aí, gente, tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.